Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper. E hoje vai ser bem diferente, um tema que talvez desperte a curiosidade. A Dom, por ser uma empresa especialista em estruturação comercial de empresas de tecnologia, o que foi fazer nesse cenário aí, nesse mercado, nesse nicho, totalmente diferente de tudo que a gente já falou, e exatamente por isso, muito legal, muito interessante. Já pararam para pensar como é que se vende uma orquestra sinfônica, o trabalho, o projeto? Como é que eu posso levar uma orquestra para tocar em determinado lugar, fazer determinado projeto, executar? Como que isso é rentabilizado? Como que eu posso remunerar músico? Como que é a questão logística? Sobre tudo isso a gente vai conversar hoje e para isso a gente tem aqui o presidente da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, André Almeida. André, cara, muito obrigado por ter topado bater esse papo. O André é um amigo de velha data aqui, vamos falar um pouco dessa trajetória. E hoje eu estava até fazendo uma reflexão sobre. Tem muita gente que fala de networking, como assim, eu tenho que trocar cartão de visita com um CEO, com um cara fodão, eu tenho que ter relacionamento com quem. E para mim, o verdadeiro network é assim, o laço que tu cria, porque assim, quando a gente se conheceu, para dar contexto, foi numa loja de instrumentos musicais. Eu contratei o André e ele foi vendedor da loja. E eu lembro que na época me chamou a atenção na entrevista que tu já tinha um perfil muito organizado, muito de cara, tem que fazer acontecer, tem que tirar do papel e a venda naquele momento, naquela oportunidade de instrumento musical. Não é um evento esporádico, eu tenho que estruturar para que ela aconteça de uma maneira certa. E sem que nós soubéssemos na época, tu já dava ali um indício de alguém que, cara, eu sei fazer as coisas de uma maneira que é, vai acontecer com o processo, né? Passa-se os anos, faz um recorte e hoje tu é o presidente da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. Vamos entender um pouco dessa trajetória? E para abrir o papo, quando a gente estava trocando mensagem e eu te fiz o convite para vir aqui, tu falou duas frases que me chamaram bastante atenção. A primeira é que troquei as notas musicais pelas notas fiscais. E a segunda é que tu se descobriu, na época tu era baixista de bandas de reggae, outras bandas aqui de Floripa. Tu não eras um baixista com viés de produtor, tu era um produtor com viés de baixista, né? Tu só não sabia ainda bem disso na época, né? Conta um pouco sobre isso, a tua trajetória. Como que começa o André músico para chegar até a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina? Pô, Dom, obrigado aí pelo acolhimento, pelo convite. Realmente fazer esse recorte, né, daquela época para hoje é muito interessante ver essa caminhada, essa trajetória para onde a vida nos trouxe, para onde a gente conseguiu caminhar, né? Eu acho que o tempo ele vai, a gente vai amadurecendo e vai percebendo aqueles valores que a gente, aqueles talentos que a gente tem mesmo, né? Então, para mim, eu costumo fazer essa brincadeira. Eu troquei as notas musicais pelas notas fiscais, porque não dá para fazer as duas coisas. Eu não consigo pensar em tocar e em produzir. Ou eu faço bem uma coisa ou eu faço outra. Eu sempre tive mais interesse e aptidão pela produção, né? E para mim foi um choque sair do palco e passar mais para os bastidores. Mas eu percebi que a gente garantir a planilha, manter essa estrutura funcionando era mais importante, né? Então, aquela oportunidade que a gente se conheceu era isso. Eu já estava procurando outras formas de poder não sair do mercado cultural, mercado da música. Eu entendia que naquele momento estar dentro de uma loja de música era estar me comunicando diretamente com os profissionais da área. E, de certo modo, foi e fez parte dessa trajetória para a gente estar aqui hoje, né? Cara, e como é que tu. Sabe, a gente tá falando de 2013, né? Estamos falando de quase 13 anos 13 anos, atrás. pô. Aquele momento tu eras músico e estava trabalhando na loja também, né? Tu tinhas a banda que tu fazia os teus shows. Como que dessa trajetória de um músico de uma banda de reggae, música mais pop, para chegar na música clássica mesmo? Que porta que tu bateu, ou a porta que veio até ti? Como que tu chegou lá? Eu comecei em 2014, quando eu soube que seria pai, um pouco antes, final de 2013. Eu percebi que não dava mais para eu viver da forma que eu estava gerenciando a minha carreira, tocando em bar, dependendo de pub, de contratantes, de questionáveis, né, contratos questionáveis, para poder, pô, como é que eu vou criar uma vida com esse tipo de relacionamento financeiro? Então foi onde eu percebi assim, onde será que músicos têm mais estabilidade? Aí alguém soprou para mim, pô, em orquestra. E eu fiquei decidido a, pô, vou aprender esse contrabaixo de orquestra e vou virar um baixista de orquestra.
Só que, claro, entre tu ter ideia e tu ir pra prática, tem um caminho, né? Porque apesar de eu tocar contrabaixo elétrico, o contrabaixo orquestra ele só tem de igual nome. O resto é tudo diferente. É outro instrumento, é outro É outro universo. idioma aquilo ali, né? Pô, é isso. E até para você adquirir um instrumento, um contrabaixo de orquestra, o dos mais simples, precisa dispor de um recurso financeiro alto. Então, eu confesso que na época eu gostei da ideia, fui atrás e acabei travando na hora de fazer a aquisição do instrumento. Eu não estava em condições de uma esposa grávida em casa e de pegar e gastar 7, 8 mil reais num instrumento chinês sem qualidade. Mas eu fui persistindo, por uma hora eu vou achar um instrumento. E aí fui comentando com os amigos, tô procurando uma orquestra. E uma hora chegou um amigo e falou o seguinte, eu tenho uma oportunidade numa orquestra para ti. Eu falei, mas eu acho que eu não estou preparado ainda musicalmente. Ele falou, não, fica tranquilo que não é para tocar, é para produzir. A Orquestra Sinfônica de Santa Catarina está num processo de reestruturação, de refundação, e a gente está montando uma chapa para poder assumir ela junto ao governo do estado. E tu sempre teve esse perfil de produzir nas bandas que tu trabalhou, eu vou te colocar lá na chapa como presidente da nossa chapa. E aí eu tomei um baque, né? Como assim alguém me liga para ser Eu candidato? ia ser músico, de repente vai me colocar como presidente. Como presidente executivo. Eu não tenho experiência nessa área. Ele falou, não, mas é isso que a gente quer. A gente quer alguém que seja fora da área, que possa trazer novos conceitos e possa desconstruir algumas situações. Então eu topei o desafio, meio que assim, vamos ver, né? A gente não sabe se vai dar certo. E acabou dando certo. E estamos aqui, então, desde então, há 11 anos na frente dessa instituição. Desde aquela época, tentando me conectar ao máximo com as maiores referências do país, as grandes orquestras, de forma humilde, chegando e pedindo para aprender como que vocês fazem, o que eu posso levar para Santa Catarina, adequar para a nossa realidade. E desde então tem sido isso. Aqui tem um ponto de curiosidade, não está nem no nosso roteiro, e que eu realmente não sabia, tô sabendo agora. O teu cargo, ele é um mandato político, assim, tu é eleito, tem pleitos, Isso. é o teu primeiro, segundo, terceiro mandato. Como que funciona a dinâmica para assumir a gestão da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina? Na prática, nós somos uma associação, né? Então nós temos cargos eletivos, que hoje eles são feitos a cada 4 anos. Então, na época que eu entrei, como ela estava sendo refundada naquela época, o entendimento era que seriam de 2 em 2 anos. Mas não levou muito tempo para se entender que era um curto prazo para poder as diretorias poderem implantar e colher alguma coisa. Então, logo depois do primeiro mandato, isso já foi alterado para 4. E desde então a gente tem conseguido, através dos resultados obtidos e de um trabalho realmente de reconstrução, se manter como vencedor, com chapa vencedoras, né? Então, nosso atual mandato agora vai até junho de 2027. Tá. É uma associação, um mandato de 4 em 4 anos. Tu vem num meio que tocava em bar, em pub, em festas, festivais, com uma banda pop. E como eu também, há muito tempo atrás, uma galáxia distante, fui músico, e negociar com o dono de bar era uma tragédia, né? Porque às vezes tu via a casa cheia e fala, puta, não deu ninguém, eu tive que Terrível. abrir a porta, Terrível. então eu não conseguia cachê, e tu via a galera consumindo, Quando tu chega, tu sai desse ambiente, desse ecossistema que é tocar em barzinho, para um ambiente de orquestra, outro perfil de músico, outro perfil de evento, outro perfil de remunerar as pessoas. Como que tu foi recebido? Porque assim, tu vai se relacionar com os músicos, como presidente de orquestra. Como é que eles receberam esse cara que é um estranho no ninho, vamos dizer assim, para vir aqui no nossa música clássica? Acho que os músicos, uma parte, claro, se assustou, porque também era toda uma diretoria nova, mas teve um outro lado que estava muito esperançoso, muito otimista com a possibilidade dessa reestruturação estatutária, institucional. A orquestra foi criada pelo maestro José Nilo Vale, é muito importante destacar o nome dele, que é uma pessoa que dedicou a vida inteira para fazer com que essa orquestra existisse. E o maestro Nilo carregou a orquestra sozinha por muito tempo mesmo, pela uma forma que ele administrou esse som e também por limitações que a associação que ele geria na época tinha. Então, quando a gente chegou com promessas de, primeiro ponto é ficar 1, 2 anos estudando como a coisa acontece, buscando oportunidades para a gente poder se movimentar e trazer recursos para essa instituição, mas o primeiro passo vai ser mesmo com muita calma, para a gente conhecer. Então foi uma aposta, né? Teve muitos que preferiram seguir para outras instituições, o que também, de certo modo, foi bom, porque a gente trouxe pessoas que estavam realmente alinhadas com o que a gente estava apresentando de planejamento. Legal. E no teu papel de presidente,
onde que tu pisa? Vamos pensar, se fizer uma analogia com outro tema que eu sei que tu gostas, que é o futebol. Ah, o presidente de futebol tem que administrar a instituição e ele coloca lá um diretor de futebol para contratação, para negociar jogador, técnico, passe, essas coisas. Tem um outro diretor de marketing que vai negociar patrocínio e etc e tal. Exato. A tua estrutura de gestão, como que funciona? Tu tens... O teu papel vai até onde? Por exemplo, contratar músico ou demitir músico, ou avaliar se o músico está performando como deveria ou não, comprometido, engajado. Uhum. Como que é o teu dia a dia e quem que está nessa tua equipe para gerir esse projeto? Hoje a gente já tem uma equipe melhor, né? Hoje eu faço a produção executiva, eu tenho um gerente operacional, eu tenho um diretor de projetos e a gente tem, claro, a direção artística, que também faz a regência do espetáculo. Essa, digamos, junto com o departamento jurídico, são quem toma as decisões. Há muito tempo atrás, até 1 ano e meio atrás, ainda partia da direção artística, por exemplo, a contratação dos músicos. E muitas vezes chegava no administrativo cheio de falhas, porque às vezes aquele músico não tinha, era uma contratação de por cachê, e ele não tinha um CNPJ. Então, para a gente poder fazer um pagamento de autônomo, é outro recurso que é necessário. Às vezes o projeto não permite emendas parlamentares federais, por exemplo, só paga para a empresa. Então, nos causava um certo transtorno já com a coisa em andamento. Então, a gente, através de diagnósticos, a gente teve que fazer uma manobra e hoje somos nós, a produção executiva, que é responsável para fazer a contratação. O departamento artístico, ele indica o casting específico para algum concerto e a gente faz uma avaliação se aquele profissional tem o perfil adequado para participar do projeto. E como que funciona? Tu tens um elenco fixo, por exemplo? Temos. Esse é o time que eu boto em campo e eventualmente tu pega alguns pontuais, ou é sempre, se eu quiser contratar a orquestra sinfônica, é o pacote com... Quantos músicos são hoje na orquestra? Então, hoje o meu Começa time por aí. fixo, o nosso elenco fixo, nós temos 22 músicos, que é muito longe do que é de fato uma orquestra sinfônica. As orquestras sinfônicas tradicionais, elas têm de 60 a 120 músicos, mas de fato é uma coisa que requer muito dinheiro, muito investimento constante, né, financeiro. Então, quando a gente veio com essa necessidade de reestruturar, muito também por causa de dívidas, uma das coisas que a gente entendeu é que a gente tinha que ter um produto menor, semelhante ao que se chama de camerata. Cameratas são, na definição técnica, um grupo de cordas, aproximadamente 14 músicos de cordas, que podem receber alguns enxertos ali de sopros, né, da galera das madeiras, um saxofone, uma flauta, ou dos metais ali, trompetes. Como nós não somos essencialmente uma camerata, nós temos uma formação semelhante, mas que ela é mais distribuída entre todos os naipes. Então a gente tem cordas, madeiras, metais e percussão distribuídos de forma fixa entre esses 22 músicos, e conforme é o repertório, a gente faz uma contratação de artistas por cachê, para contratação avulsa mesmo. Esses músicos, eles recebem como um funcionário contratado, tem salário todo mês, ou eles recebem por projeto também? Recebem por projeto, mas projetos de médio e de longo prazo. Quais são os projetos que vocês tocam hoje? Tem bastante coisa e até a orquestra se aproximando de uma música mais popular também, a gente vê, né, Sim. na movimentação aqui em Santa Catarina. Que projetos hoje que tu tá tocando que tu sabe que isso aqui tem a cara da orquestra? O que a gente descobriu nesses últimos anos, Dom? A gente percebeu que a sociedade precisa acessar a instituição de uma forma maior, além do que o seu produto principal. Distribuir ingressos gratuitos, fazer concertos ao ar livre, isso é muito pouco para a sociedade acessar uma instituição que tem um selo de patrimônio do Estado. Então, através de estudos e análises de congêneres, visitando essas orquestras referências no país, nós criamos um núcleo educacional. Então, nós temos hoje como principal fonte de captação de recursos e de atividades um projeto intitulado Escola Sinfônica. Então, os nossos músicos, eles são também instrutores, são músicos instrutores. Então, a partir daí é que a gente entende que a escola sustenta o departamento artístico. Até então era o contrário. Nós buscávamos a captação de recurso para subsidiar ideias artísticas e, em contrapartida, a gente fazia uma palestra numa escola pública, a gente fazia um ensaio para uma escola que ia no teatro. E a gente percebeu que quando a gente inverteu o bloco, começou a dar muito mais certo no sentido da captação de recurso, da repercussão.
o próprio impacto e principalmente o legado que a instituição vai perpetuar, né? Afinal, quando a gente traz crianças e jovens para poder conhecer os instrumentos, conhecer, se aproximar desse universo da música de orquestra, a gente está colocando a música como um meio de transformação social. E onde que acontece essa escola? Ela é itinerante? Vocês vão nos colégios ou existe um local que está lá os músicos da Orquestra Sinfônica e esses alunos são levados até esse local? Isso, a gente agora com a evolução desse núcleo, a gente começou primeiro na nossa sede, a gente está instalado num prédio que pertence ao governo do estado, que fica ao lado do Palácio Cruz e Souza, do museu no centro, na Rua Trajano. Então lá no quarto andar a gente implementou a escola sinfônica. As famílias levam as crianças e os jovens até esse local, onde eles fazem aula de 1, 2 vezes por semana lá. Agora, neste ano, nós lançamos um polo no norte da ilha, que a gente intitulou de Escola Sinfônica Norte Musical, que acontece na Fundação Marcondes para poder atender o núcleo do norte da ilha, que a gente sabe que muitas vezes é pessoas que vivem mais naquela região e não tem tanta questão de vir para o centro, de vir para os bairros, para essa região da ilha. Então é muito interessante também saber que tinha toda uma demanda reprimida naquela região de pessoas que gostariam de participar de ações desse tipo, mas que de fato vim todo dia do santinho dos ingleses para o centro, ou 1, 2 vezes por semana a família, trazer às vezes uma logística complicada, né? Tem adolescentes que conseguem fazer esse translado sozinho, mas para as famílias era mais complicado. Então hoje o nosso principal produto é a Escola Sinfônica, tanto no centro de Florianópolis quanto no norte da ilha. Que legal, eu não fazia ideia disso. Que legal, eu achava que realmente era a ordem inversa que tu mencionou. Sim. Pô, a orquestra vai cumprir um papel social de levar música erudita pro aluno e tal, mas não isso como uma frente principal de atuação, né? Sim. E quando tu começou falando que preciso de mais estabilidade porque minha filha vai nascer. Então onde que eu vou encontrar isso? Na música clássica, posso ser um baixista de orquestra. Aí descobriu que tem uma diferença entre ser um baixista com um Fender Jazz Bass ou um cello, sei lá, um outro de baixo. Hoje, o músico que quer se candidatar, que quer se candidatar mesmo para tocar na orquestra, ele tem uma formação mínima? É um teste de aptidão, de técnica? Como que funciona para quem era aquele André de anos atrás, que também, tô grávida, agora eu preciso achar uma estabilidade. O que esse músico tem que ter para poder bater na tua porta? Primeiro de tudo, ele tem que ter talento e disponibilidade. Nós não temos assim uma regra de que tem que ter um bacharelado para poder estar tocando na nossa orquestra. Se ele tiver a competência técnica, ele pode ser inserido. Ele pode ter 18 anos e ser um talento nato, que já tem toda a técnica desenvolvida. Ele vai sentar na cadeira do lado de um instrumentista que tem 32 anos de casa, com uma formação... enfim, mestrado, tudo que envolve dentro das formações. Então, hoje, a gente marca as audições com a nossa direção artística e ela faz uma análise técnica. Se tiver habilitado para tocar os repertórios que estão previamente pautados para a temporada, ele está apto para participar. Vocês abrem vagas, assim, tem edital, precisamos de um violinista, de 2 violinistas. Sim. Ou por projeto que vocês vão abrir, assim, o corpo fixo de vocês, vamos dizer, tu tens lá a escalação, tem que ter tantos desse instrumento, tantos nos metais, tantos na madeira, tantos nas cordas, ou por projeto que tu vai analisar? Existem algumas lacunas que são bem claras aqui no estado dentro dessa música de orquestra. Por exemplo, fagotistas e oboístas. São instrumentos extremamente raros e dentro dos grandes concertos são os principais instrumentos. Mas é difícil encontrar instrumentistas porque são instrumentos muito caros. Então você não vai encontrar famílias se aventurando em comprar um oboé de 35 mil reais para ver se o filho vai aprender a tocar, né? Então normalmente são famílias mais privilegiadas que podem oportunizar isso. Então recentemente, por exemplo, a gente criou um edital de contratação de músicos e instrutores de oboé e de fagote. Estamos com aulas gratuitas no centro, disponibilizando oboé e fagote para crianças e adolescentes aprenderem esse instrumento, para tentar sanar essa lacuna. E eventualmente, quando falta algum outro instrumento mais pontual, uma questão de repertório mesmo, esse ano vai precisar de uma harpa, de um harpista, não é uma coisa que se contrata com facilidade, a gente abre um edital. Mas a gente tem hoje os músicos habilitados, esse corpo fixo, quando acontece de um caso ou outro de uma pessoa se desligar, seja porque passou
um mestrado nos Estados Unidos ou foi contratado por outra orquestra, e a gente normalmente já tem um banco de suplentes pré-cadastrado. A gente está com esse formulário aberto dentro do departamento artístico para cadastrar suplentes. E esses músicos, eles têm que chegar até a orquestra com o seu próprio instrumento, ou a orquestra tem os instrumentos dela que vão ser utilizados? Preferencialmente, sim. A gente tem hoje um estoque bem interessante de instrumentos, mas preferencialmente o músico tem que ter seu instrumento. Eu penso até por questão de qualidade, pensando que a lógica, na minha cabeça, seria a orquestra ter os próprios instrumentos para assegurar que vai ter um nível mínimo de qualidade para poder ir para qualquer palco e executar uma obra. E às vezes eu posso contratar o cara de 18 anos com baita no talento, Sim. mas talvez ele não tenha o melhor instrumento. E Acontece muito. Aí, nesses casos, a gente tem equipamentos para ofertar e ajudar esse profissional até que ele tenha um tempo de maturação financeira e fazer uma aquisição. Ou se a gente tiver algum outro edital que a gente indique para ele, vamos te ajudar a inscrever lá para você poder fazer uma aquisição de um instrumento melhor. Mas, de fato, é determinante ter um bom instrumento, muitas vezes facilita para que ele possa permanecer atuando com a gente. Aqui um ponto interessante, tu falou do edital. Para entender essa dinâmica de editais, de como que se financia esse negócio, como que ele se sustenta, né? Porque tem a escola e vocês oferecem as aulas gratuitas, né? Por exemplo, do fagote, do oboé tem aula gratuita. Todas as aulas oferecidas pela orquestra, elas são gratuitas? Todas são gratuitas. A gente criou um módulo de aulas particulares, porque quando a gente lança o edital, é para crianças e jovens de entre 10 e 18 anos da rede pública de ensino. Aparece uma porrada de gente de 20 e poucos anos ou da via particular dizendo, mas eu queria participar. Aí a gente pensou assim, será que tem um mercado de aulas particulares onde a gente possa abrir para essas pessoas virem estudar com a gente, mesmo que seja por um valor mais acessível? Então a gente abriu também um modelo de aula particular, mas ele não é, digamos, um produto prioritário. A gente realmente aposta no ensino gratuito. E existe algum conflito, até na natureza da operação? Vocês sendo uma associação, parte do que vocês conseguem fornecer uma aula gratuita porque vocês têm uma subvenção, algum investimento, seja através digital, público, para poder financiar aquela aula e pagar a hora daquele professor. Quando eu cobro uma aula particular, é uma outra entrada de receita. Perfeito. Como que essas duas fontes se equilibram e coexistem, né, dentro desse ambiente? Pensando em questão estatutária legal e tudo mais. Normalmente, daí a gente tem músicos que não estão vinculados ao projeto de aulas gratuitas, que ficam alocados para as aulas particulares, justamente para não parecer que tem um projeto pagando um professor para dar aula gratuita e ele está cobrando para dar aula. Então a gente tem um professor de trombone que dá aula gratuita e tem um outro que dá aula de particular. Ou quando a gente tem um gap entre a execução de um projeto e outro, a gente, naquele momento, a gente pode trabalhar com os mesmos instrutores dando aula particular. Tá. Vocês têm como fonte principal hoje as aulas, né? Mas que outros projetos vocês têm? Tu falou que vocês definem o repertório por ano, ou pensando agora em projeto artístico mesmo, que vocês vão levar para ser executado nos teatros ou ao ar livre. Como que isso é definido? Tem uma reunião de vocês de planejamento, cara, vamos executar essas peças aqui, vamos executar essas outras. Os músicos trazem as ideias. Como que é essa dinâmica? A gente tem muita procura de artistas populares pelo fato de nos últimos 4 ou 5 anos nós termos apostado muito nos espetáculos populares, em especial Pink Floyd, Metallica, Iron Maiden, Marília Mendonça. Então muitos artistas que às vezes têm uma banda de certo tributo nos procura, acho que esse show aqui ia ficar legal, e a gente faz toda uma análise se aqueles artistas de fato estão tecnicamente aptos a tocar com a gente ou se tem algum interesse comercial que possa nos ajudar dentro dessa produção. Mas a gente senta sempre no final do ano e tenta já montar um calendário completo. A gente passa por muitas dificuldades por questões de que o nosso principal teatro da capital, o Teatro Ademir Rosa, ele é gerido por uma equipe muito competente, mas há de fato uma limitação humana mesmo, de administrar a quantidade de pautas, e então não tem como a gente já fechar uma agenda completa, que é o grande sonho da nossa orquestra, chegar no mês de novembro, que é quando é o aniversário da Oscar, dia 25 de novembro, onde a gente realiza o Bravo Santa Catarina, é um concerto tradicional desde 1993. O sonho era que nesse espetáculo a gente já distribuísse um caderninho com todos os espetáculos pautados da temporada do ano seguinte, mesmo que fosse sem uma data definida, mas pelo menos mês a mês, as pessoas saberem o que vai ter,
com sistema de assinaturas e tudo mais. Mas ainda não é possível porque a gente não tem uma casa própria, né? É um teatro que pertence ao Estado, mas nós não temos ali um uso exclusivo ou prioritário. Então a gente passa um pouco por essa dificuldade. Mas a gente senta, mapeia e conforme a gente apresenta as pautas para o teatro também tem que intercalar com essas outras companhias que pedem temas para distribuir de uma forma equilibrada, né? Então, se acontecer num mês, vamos fazer um Beatles, mas vai vir um Beatles, Star Beatles da Argentina. Então, pô, André, é melhor que o teu Beatles fique para daqui 60 dias. Então, a gente tem que ter Esse jogo de esse jogo cintura de ali. cintura para poder encaixar nossas pautas. E quando um projeto tem uma banda cover de Beatles, de Queen, seja lá o que for, e eu quero contar com a participação da orquestra, quem paga essa conta? É um edital? Ou quando vocês conseguem ganham, conquistam um edital, seja por Lei Rouanet ou algum outro incentivo fiscal, já está na conta, se a gente pode oferecer para X artistas o trabalho da orquestra? Não. Aquela banda que é cover de Beatles, de Queen, de Pink Floyd, vai ter que contratar vocês e tem um cachê daí específico para acompanhar o projeto. Como que funciona essa relação com o tributo, vamos botar assim? Tem os dois caminhos. A gente tem o projeto aprovado, onde a gente tem um número específico de solistas que a gente pode contratar. Às vezes a coisa acontece muito bem e a gente quer fazer mais shows e a rubrica já estourou. Então a gente usa outras fontes de recursos para financiar isso, a própria bilheteria ou patrocinadores pontuais. E também tem a possibilidade dos artistas nos contratarem. Isso acontece também, né? Eu quero produzir um DVD, quero colocar uma orquestra representando, quero me promover utilizando a Oscar junto. A gente senta com o nosso departamento artístico, avaliamos como isso pode acontecer, de que maneira. Então os dois caminhos são possíveis. Que legal. Esse movimento de aproximar a orquestra da música mais popular, ou sair um pouco do clássico, do erudito e acompanhar uma banda de rock, uma cantora sertaneja, né, Marília Mendonça, o tributo a Marília Mendonça, ele acontece na tua gestão, né? Sim. A iniciativa foi tua, foi o mercado que procurou, vocês que despertaram essa possibilidade do mercado? Como que surgiu a ideia? Priorizar a música popular foi uma iniciativa da nossa gestão. A Oscar, tradicionalmente, ela foi pioneira, por exemplo, em fazer os shows com Das Aranha, fazer o show com Irie, com Yamandu Costa, mas fazia um espetáculo popular numa temporada de viagens de concertos eruditos, né? Então, quando eu entrei no final de 2015, já tinha uma agenda até a metade de 2016. Eu participei dessas produções meio que vamos empurrar a planilha que está feita, opa, deixa eu ver, isso aqui não foi muito bem, e fomos estudando através de outras orquestras o que poderia ser feito. Então, em 2017 foi o ano que a gente iniciou a série Especial Sinfônico, assim, vamos apostar nos shows populares. Naquela época, assim, o TAC, Teatro Ademir Rosa, o Teatro Álvaro de Carvalho, desculpa, conseguiu me dar uma pauta de fevereiro a dezembro, já prévia. Então a gente criou todo um calendário e foi assim uma explosão. E a gente percebeu que, opa, não dá para ficar aqui no TAC, é muito pequeno, é um teatro para 400 pessoas. A gente precisa ir para o Ademir Rosa, onde antes só fazia os concertos lá porque a orquestra era muito grande, então precisava de um palco maior. Aí inverteu, a gente tem que ir para lá porque a gente tem um público maior, então precisamos migrar para esse teatro. Então a partir dali tornou-se, digamos, regular as execuções de espetáculos populares. Tem algum título, algum artista que tu sabe, cara, pô, Das Aranha aqui pra quem é da ilha, sabe que vai ser casa cheia, vai estar esgotado. Mas assim, tem algum que tu, quando chega, ó, André, tive ideia de fazer esse projeto aqui, tu sabe, putz, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai ser casa cheia. E outro que fala assim, não tenho tanta certeza, mas vale arriscar. Tu tens esse faro? Tem que ter, tem que ter. A gente sabe que Pink Floyd, por exemplo, é uma coisa que é um tema que fala com todas as gerações. Quando a gente faz o especial sinfônico Pink Floyd, tem criança, tem pessoas de idades mais avançadas, tem a galera da nossa faixa etária. Então eu costumo olhar muito para essa questão de com quantas gerações esse produto fala, ou se ele é muito nichado e aquela banda se comunica muito bem com esse nicho. Às vezes é uma coisa como a Marília Mendonça. Eu nem conheci o trabalho da Marília Mendonça, mas a Melissa, que é uma artista catarinense que representa aí o feminejo, como ela se intitula, é muito legal como ela fala com esse público, ela trouxe esse tema pra gente. No caso, era uma espécie de aniversário de morte. Eu ia fazer um ano que a Marília Mendonça tinha falecido, ela trouxe a proposta, a gente decidiu arriscar. Foi o nosso primeiro espetáculo pós-pandemia.
final de 2022, e foi um sucesso, foi um absurdo. E é interessante como a gente vai se aproximando desses temas que eu não conhecia nada da Marília Mendonça, e você vai ouvindo aquilo e vai falando, pô, essa mulher é boa, cara. Acho que essa mulher deixou um legado absurdo, assim, e tem uma representatividade muito alta. Então a orquestra, a Oscar acabou abraçando esse tema, e sempre que é possível a gente está oportunizando a reedição desse espetáculo. Que legal. E tu fez lá o projeto da Marília Mendonça, pegou na veia, descobriu que ela é um fenômeno, um furacão, uma compositora que, sabe, fez sucessos de muitos outros cantores, tem gente que nem sabe, né? Mas ela colocou hits na boca de muitas outras duplas. Deu certo esse evento. Tu já tem mapeado outras cidades para sair aqui do SIC, do Teatro Ademir da Rosa, e vou levar para Chapecó, para Blumenau, para Joinville? Tu já fecha isso antes ou não? Na hora que pega na veia que tu pensa, cara, acho que isso aqui dá para levar para outros lugares também. Quando a gente está empreendendo por conta própria, o que acontece muitas vezes, né, tem uma parte do edital que subsidia uma fatia do espetáculo, nem sempre o espetáculo está totalmente subsidiado. Muitas vezes a receita da bilheteria ele é parte fundamental para cobrir alguns custos, para a instituição não ter que tirar de caixas. Então a gente espera um primeiro resultado para depois fazer uma aposta. A gente procura os parceiros nos municípios, prefeituras ou produtores locais que queiram apostar com a gente, empreender, ou depois ele vira um produto de catálogo onde a gente tenta vender de outras maneiras. E tu tens o legal tu falar em vender, porque é bem o tema que a Dom aqui trabalha. Tu tens uma equipe comercial, que eu peguei assim, eu tenho aqui meu portfólio, eu tenho Pink Floyd, eu tenho Marília Mendonça, tenho Beatles, tenho um espetáculo erudito, tenho Das Aranha, e que vai bater em outros lugares para vender esses projetos? Eu tenho parceiros comerciais que nos auxiliam com essas vendas, mas eu não tenho uma equipe fixa. Hoje em dia a gente ainda tem uma equipe muito reduzida, institucional, que tem que cuidar tanto dessas demandas internas quanto dessa parte de vendas. Então, muitas vezes, é uma dificuldade que a gente tem de conseguir dar um fluxo maior por conta da equipe reduzida. Mas a gente vai contando com esses parceiros que a gente conheceu no caminho, assim como os próprios captadores de recursos. É sempre melhor que a captação venha de dentro para fora do que de fora para dentro. Mas a gente ainda tem muitos parceiros externos que nos ajudam nas captações, e a mesma coisa com venda de espetáculo. Hoje a tua orquestra tem 22 músicos, é isso? Isso. E a tua equipe de gestão para tornar viável esses 22 músicos se apresentarem é composta por quantas pessoas? 12 pessoas, entre produção executiva, operacional, departamento artístico, jurídico, contábil, mais ou menos 12 pessoas. Comunicação. Todos entram na tua chapa eleita? Não. Na chapa hoje nós temos 7 pessoas que são de cargos institucionais. Os demais são contratados mesmo para atender as demandas globais da instituição. Certo. E tem talvez uma das principais, a principal fonte de financiamento de uma orquestra são os editais públicos, né? Sim. Quem que é responsável olhar para isso? Os editais eles saem de maneira aleatória, tu sabe que tem um calendário fixo de edital para cultura que a orquestra seria habilitada a participar daquele edital. Como que funciona essa gestão dos editais? A gente tem um calendário das leis de incentivo, por exemplo, Lei Rouanet, o Programa de Incentivo à Cultura, que é a lei de incentivo do nosso estado, e o LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura do município. Então são 3 esferas, federal, municipal e estadual, cada um com um imposto diferente, e eles têm uma janela de período de inscrições. Isso a gente monitora, e as grandes empresas, como por exemplo Petrobras, Shell, Vale do Rio Doce, eles em certas épocas do ano também abrem para você cadastrar projetos que você tem aprovado em algumas leis de incentivo. Preferencialmente a federal, que deles conseguem distribuir o recurso de uma forma bem ampla, né? Então a gente tem esse calendário onde a gente monitora e estamos o tempo todo pensando em novas ideias e replicando as ideias que deram certo. Quanto hoje do sustento da orquestra vem de edital, quanto vem do resultado dos projetos? Que tu mencionou ali que tem tanto parceiros externos, tu pode ter um patrocinador, vocês têm cota fixa de patrocínio ou o patrocínio acontece só por projeto? Se eu fazer a Marília Mendonça, eu consigo captar um patrocinador específico que tem a ver com aquele público que se interessa em estar com a marca junto desse espetáculo. Assim, quanto vocês dependem dos editais públicos, quanto que vocês caminham com as próprias pernas na geração de caixa através dos projetos de vocês? Hoje está na casa de 70% as leis de incentivo, né? Que tem um modo da gente interpretar também a lei de incentivo como uma verba particular, privada. Porque apesar de ser um dinheiro de imposto,
quem paga É a empresa. é o empresário, isso. Então a gente tem que negociar com a via particular né, o repasse desse dinheiro. Então a via pública diretamente ou seria um termo de fomento direto com o Estado, ou uma contratação por inexigibilidade com prefeitura, um edital que a gente chama de fomento direto, que é quando já tem o dinheiro e o prêmio está lá e se você passou, você vai receber. Cara, acho que esse ponto vale a gente falar um pouquinho mais, porque muita gente não entende o que que é uma lei de Sim. incentivo, o que que é o repasse. Às vezes eu vejo uma galera criticando Lei Rouanet como se fosse assim, eu sou político, sou vereador, deputado, qualquer coisa, presidente, governador, vou te dar aqui meu dinheiro da Lei Rouanet. E não vem do governo esse dinheiro, Não. vem numa renúncia fiscal que uma empresa faz e vai aportar nesse projeto cultural. Exato. Então é sempre uma empresa pagando ao invés de pagar o imposto, eu financio para ti. Tá Perfeito. certo o meu raciocínio? Perfeito, perfeito. As leis de incentivo fiscal é um mecanismo onde o proponente escreve uma proposta, essa proposta ganha um carimbo, uma chancela e é transformada em projeto. Isso nada mais é do que uma autorização para você captar uma pequena porcentagem do imposto de uma empresa que trabalha com lucro real. Então não é toda empresa, não é qualquer empresa. Não é todo mundo que está habilitado. Não é todo mundo que está elegível. habilitado. Pessoas físicas podem doar, mas a gente sabe que não são todas as pessoas físicas que vão poder, que 4%, 6% vai ser um valor significante para um projeto de 1 milhão, 2 milhões Sim. de reais, que normalmente são os valores dos nossos projetos. Então, é importante explicar isso às vezes para as pessoas, né? Que quando a gente aprova um projeto na Lei Rouanet, não significa que o Estado está nos dando dinheiro. A gente está ganhando uma autorização para correr atrás dos empresários Sim. para conseguir convencê-los a nos dar um pedaço do seu imposto. Eu acho que às vezes a crítica acontece no lugar errado, né? Total. Eu tenho críticas à Lei Rouanet. que não é Muitas. essa- Por exemplo, teve o aniversário agora da Ponte Ercílio Luz de 100 anos Uhum. e teve o show da Joss Stone, que foi lindo. A minha esposa era fã. Cara, eu fiquei impressionado com a banda, com a virtuosidade dos Com músicos certeza. que vieram com Lei Rouanet. E aqui eu acho que tem o erro. É um músico internacional com um nome gigantesco. Quem precisa é a orquestra sinfônica que tem Concordo. 22 músicos. Concordo. Quem precisa é o artista local. Pode ser o Valdir Agostinho, pode ser. Cara, a pessoa que está aqui produzindo música brasileira no Brasil para brasileiros. Perfeito. Perfeito. Vamos combinar. Joss Stone ela vai lotar uma arena na hora que ela quiser vender ingresso. Total, total. Quem contratar ela vai recuperar um investimento, né? Sim. É uma lei de fomento. Eu sei que a palavra fomento ela é muito ampla, mas eu entendo o fomento como uma coisa assim. A gente precisa destinar isso aqui para quem realmente precisa, quem não conseguiria fazer isso de outra forma. Mesmo que seja uma instituição como a nossa, com 32 anos, com uma série de realizações, acaba sendo um mecanismo super importante. Então também tem muitas críticas. Acho que a não ser que você seja um patrimônio, né, imaterial ou material que justifique o uso da lei, você deveria, sei lá, apresentar o seu faturamento. Uhum. A partir, pô, você já tem esse faturamento, você não precisa usar essa lei de incentivo. Sim. É uma leitura que eu tenho, não sei se ela é certa ou não, mas é minha opinião. Que daí acabaria que o recurso ia ficar distribuído para aqueles que realmente estão precisando se promover e iniciar, né? Que, de novo, tem grandes artistas que utilizam e que não deveriam utilizar. Com certeza, é o que mais tem. A lei tem precisa de muitas melhorias, mas é uma lei muito importante mesmo com essas falhas. Se a gente botar, por exemplo, salvo engano, era a Andy que estava patrocinando esse show do aniversário da Ponte. É claro que ela quer ver a marca dela associada do lado da Joss Stone. Claro, Né? com a ponte no fundo, celebrando 100 anos. É lindo, né? Mas o efeito realmente de transformação cultural, de levar... E que pode ser, inclusive... Cara, eu vou criar esse projeto da escola que fez o Piloto Norte, vamos fazer um no Sul, vamos fazer um no Continente, vamos fazer outros, e eu posso patrocinar dessa outra maneira, né? Aí sim tu tá levando cultura para onde ela não... E a Lei Rouanet, as empresas, por ser imposto de renda, elas não podem pagar todo mês. Então, ou paga-se trimestral ou paga-se no final do ano. Então, na hora que chega na janela de negociações e tem um meu projeto e tem um projeto desse, a gente não vai ser escolhido, muito pela questão comercial que está envolvido. Então, realmente tem que ter uns ajustes para que ela seja mais justa. Esse ponto é legal. Eu não vou ser escolhido se chega um projeto internacional, cara, vou trazer Rolling Stones para cá, qualquer coisa. E eu tenho do lado Oscar, do outro lado eu tenho aqui os Stones. Pô, eu quero a minha marca com os Stones, quero o Mick Jagger. Claro. Né? Mas em que ponto, com o que tu negocia para convencer, cara, eu sei que é legal tu estar do lado dos Stones, mas essa lei é para fomentar, aqui tu vai estar com as comunidades, a tua empresa vai fazer diferença para essa região. Aqui é palpite e tu me diz se eu tô certo ou tô errado.
presumo que se tiveres um departamento de marketing, sentou com um cara que é um diretor de marketing, ele vai para os Stones. Uhum. Se a empresa tiver um instituto que invista em outras iniciativas, não só através de Lei Rouanet, mas, cara, eu já trabalhei numa empresa, por exemplo, que eles mantêm uma escola de alfabetização digital em comunidades carentes. Então, eles têm uma iniciativa genuína de destinar parte do recurso para fomento social. Certo. Quem é a pessoa, quem é o interlocutor que você senta para conversar na hora de negociar essa alocação da Lei Rouanet, por exemplo? Ou é direto com o departamento de marketing, ou muitas vezes é com o setor de contabilidade, né, que muitas vezes é o responsável pelo destino do imposto. Normalmente são esses duas áreas, ou é um empresário, né, um diretor geral, máximo, ou a parte de contábil da empresa. Legal. A gente comentou um pouco sobre a questão da contratação de novos músicos, né? Então, abre-se um edital e o cara vai lá e faz a audição, vê se está apto ou não tecnicamente. Mas existe também um movimento, vamos pensar de novo a analogia com futebol. Ah, tu foi ver a Orquestra Sinfônica da Bahia, com quem tu até mencionou que tem uma ótima relação, que é uma inspiração para ti, o modo como ela Muito. acontece, né? E aí tu viu lá um cara que era fantástico, puta, a gente precisa de alguém assim no nosso time aqui. Existe isso de tu lá, quanto que tu queres pra vir jogar com a gente? Ah, com certeza, né? Ainda mais quando trata-se de algum músico muito específico ou com alguma técnica muito própria. Acontece muito, né? Infelizmente, às vezes a gente esbarra nas nossas limitações orçamentárias, como no próprio futebol, né? Sim. Então, às vezes a gente precisa daquele atacante, mas não vai dar. Vamos ter que garimpar em outras esferas, né? Mas, principalmente, pô, nessa oportunidade que eu tive de me aproximar da OSBA, que é a Orquestra Sinfônica da Bahia, fui participar de um fórum de orquestras sinfônicas que eles promoveram. E, para nossa sorte, o fórum acabava com um espetáculo em homenagem aos 80 anos de Gal Costa, no dia do aniversário dela. Então a gente pôde assistir aquele espetáculo com aquele set de percussionistas e de cantores. E foi muito maravilhoso. A vontade era realmente de distribuir ali o formulário e falar assim: vamos embora com a gente. Vamos lá pra Floripa. Sai da Carajé e vamos pra Tainha. E bora. Pô, legal. Tu chegou lá na Bahia, então tu viu esse espetáculo da Gal Costa. A gente tem até um espetáculo aqui da Gal Costa com o Luiz Meira, né? Sim, Também é um músico fantástico. sim. Mas como que é a tua relação com outras orquestras, com outros pares teus, né? E também como que funciona o trânsito das orquestras? Tu levas a Oscar para tocar na Bahia ou tu traz a Osba para tocar em Floripa? Tu tem essa dobradinha, esse bate-bola entre vocês? Nós estamos agora com um projeto de circulação nacional da orquestra que é para justamente representar Santa Catarina fora aqui do nosso território geográfico, físico, né? Mas dentro da produção executiva, até como eu mencionei ali no começo, quando eu entrei, eu não sabia tudo que envolvia uma orquestra. Eu imaginava, mas eu não conhecia nem a instrumentação completa. Então eu fui lá na maior cara de pau, botei no Google quais são as maiores orquestras do país. Apareceu uma lista e na cara de pau eu escrevi um e-mail para elas falando: ó, eu assumi a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, vocês podem me ajudar? E para minha sorte, as maiores orquestras me responderam falando: pô, vem para cá que a gente te ajuda no que você quiser me perguntar, a gente vai responder. Então eu tive com a COSESP em São Paulo, que é a Orquestra Sinfônica do Estado, na OSB, que é a Orquestra Sinfônica Brasileira, que fica alocada no Rio de Janeiro, utiliza muito o Teatro Municipal do Rio. Então nós fomos fazendo algumas visitas na Filarmônica de Minas Gerais para entender como que as coisas precisavam ser feitas e mostrando como a antiga Oscar tinha executado as coisas e como nós gostaríamos de fazer adiante. É claro que na hora que a gente chega ali, a gente descobre que até o que a gente tinha desenhado não estava tão bom assim, que precisava de muitos ajustes. E contar com esses parceiros, com esses gestores, foi fundamental para a gente poder crescer o tanto que a gente cresceu nesses 10 anos que aqui a gente está. E até hoje a gente tem um relacionamento ótimo com eles. E esse da Sinfônica da Bahia veio através dessa oportunidade do fórum, que foi uma ação muito legal, que eles convidaram os gestores das principais orquestras sinfônicas do país para se reunir e falar como que está acontecendo na tua região, onde que você encontra dificuldades, onde está sendo mais fácil, núcleo artístico, educacional. Então a gente trocou uma figurinha muito legal e está impactando muito na forma que a gente está fazendo, inclusive, nessa temporada. Cara, legal. E quando tu olha para os outros diretores de orquestra, os outros presidentes de orquestras Brasil afora, onde tu enxergas que a tua gestão, a tua chapa tá mandando super bem, que Santa Catarina já pode ser considerada, cara, isso a gente executa com maestria, isso aqui tá acontecendo e é mérito
do time como um todo, e onde tu percebes que ainda tem campo para aprender, que de repente seja a de São Paulo, a brasileira, a da Bahia, de Minas, tem a ensinar pra gente e que, cara, a gente pode implementar isso, mas faltam isso que vem de Minas, por exemplo. A gente esbarra muito aqui na questão das políticas públicas, né? Santa Catarina, infelizmente, não tem, acho que é um dos poucos estados, ou talvez o único que eu me recorde, que não tem um corpo artístico fixo. Santa Catarina não tem uma orquestra de músicos concursados, não tem um balé, não tem um coro, não tem nada. São iniciativas individuais, que são extremamente importantes, mas que elas são as únicas formas da sociedade ter acesso a esses tipos de produtos artísticos, né? Então, primeiro a gente esbarra nesse quesito de política pública mesmo. Como, por exemplo, a Filarmônica tem a Sala Minas Gerais, a OSESP tem a Sala São Paulo, que te dá uma autonomia muito grande de programa. Como eu estava citando antes, como que eu vou criar um programa? Pô, ideias não faltam, mas eu chego ali, eu esbarro num outro pedido de pauta semelhante, ou também pela democratização que a gestão de pautas do teatro tem que fazer, né, em circular o máximo de companhias dentro do teatro. Então não pode só priorizar a gente, apesar da gente ser patrimônio do Estado. É compreensível que o teatro tem que circular todo mundo. Então acho que começa por aí. Acho que a gente tem ido muito bem na coragem de aplicar as nossas ideias, como eu citei antes, de fazer eventos de realização própria. Então, às vezes, tem um edital que cobre uma parte dos custos e ainda assim a gente não se apequena, a gente vai lá com muita cara, coragem e sal de fruta, a gente faz acontecer. Um pouquinho de imprudência. É isso, muito, muito até às vezes, né? Confundindo aventuras com se colocar em risco, né? Eu falo com o pessoal. A gente tenta amenizar isso, mas a gente sabe que não existem orquestras autossustentáveis no mundo todo. Ninguém faz um concerto 100% de bilheteria e aquela bilheteria paga. Tem receitas incríveis de bilheteria, mas para sustentar uma instituição no todo é impossível, né? Uma orquestra sinfônica, para a gente ter ele fixo agora 60 músicos, que é uma meta que a gente tem para os próximos 4 anos, não dá para contar com a bilheteria. A gente tem que ter, de fato, um fortalecimento das políticas públicas e ter as leis de incentivo funcionando com regularidade. Eu presumo que um evento, a bilheteria, possa pagar o espetáculo, mas não a preparação para ele, né? Um ensaio. Exato. Ou às vezes um instrumento de mais qualidade para um músico que não tem aquele instrumento. Tu mencionou que a gente em Santa Catarina não tem músico concursado, não tem um corpo de balé, não tem essa via que poderia ser proporcionada para a arte, né? Isso existe em outros estados. Uhum. Quando um músico está contratado, esses 22 músicos que pertencem hoje ao corpo da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, eles são contratados da associação ou alguma outra relação de trabalho que eles possuem com vocês? Hoje, todos os nossos músicos são contratação PJ. Tá. E aí ele é contratado, se muda a gestão, se daqui é até 2027, né? 27, isso. 27. Se lá em 27 o Davi foi concorrer com o André e eu ganhei. Uhum. A gestão pode rever todos esses contratos e dispensar esses músicos e vou contratar os meus, ou existe alguma cláusula, alguma... Não, a gente vai manter... É claro que ninguém faria isso porque, né, vai começar uma orquestra do zero. Mas existe alguma estabilidade e segurança para esses 22 músicos que estão lá? Tem, sob o ponto de vista de análise de desempenho técnico e prazos de segurança quanto à rescisão de contratos. Nesse sentido, eles estão seguros, né? Mas é natural que os contratos podem ser rescindidos, como, por exemplo, teve uma troca no departamento artístico, a nova regência que chegou reavaliou todo mundo e acha que o nível técnico está muito baixo. Se o contrato desse novo profissional é sólido ao ponto de que ele vai ter uma autonomia de trabalho, suponho, pela gestão inteira, 4 anos, então ele vai ter certa força para poder fazer essa troca. É claro que isso tem todo um custo, um impacto não só humano ali, artístico, como financeiro, e tudo isso tem que estar muito bem alinhado para que não seja só um desejo aleatório, né? E vocês costumam dar essa autonomia? Troquei um regente e ele vai poder... Sim e não, né? A gente dá sempre um fôlego, um espaço para ele poder fazer as avaliações, né? Esse ano agora nós estamos no mês de maio, a gente fechou um ciclo de 3 espetáculos da série Especial Sinfônico, feito por uma nova direção artística. Então, depois de 3 espetáculos, a gente veio e fez uma análise. Recebemos todo o feedback técnico dela sobre alguns pontos. Acho que aqui a gente precisa melhorar. Esse artista não está
bem tecnicamente, aquele outro ali, a gente tem uma indicação que tem que ver se ele está livre no mercado, se puder vir, vale a pena a substituição. Então a gente vai tentando fazer um movimento que seja ético também, porque a gente tem uma relação de muita parceria também com esses profissionais e a gente pensa muito nessa questão do propósito, por não ser só uma questão artística, tá vinculada ao ensino musical. O vínculo, às vezes, que os alunos têm com esse instrutor é uma coisa determinante. A gente sabe que é dentro da sala de aula que as coisas acontecem. Apesar da instituição respaldar, da gente carimbar, né, com o título de professor da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, é ali dentro que a coisa acontece. Se o aluno perde o vínculo com o instrutor, muitas vezes a gente vai perder esse aluno. Então, é claro que isso não é tudo para se manter um profissional, mas tem um peso também dentro dessa nova forma de trabalhar. No time de vocês, nesses 22 artistas, bom, quando a gente fala de um ambiente comercial, eu tenho lá uma equipe com 22 vendedores. Eu vou ter lá os 2, 3, 4 que sempre batem a meta, que são as estrelas, que são as referências que o pessoal quer chegar atrás e que às vezes dão uma subida no salto. Né? Às vezes, cara, como é no futebol, né? Vai ter aquele Normal, cara, né? Eu vou pra balada, mas no dia seguinte eu garanto em campo, vou guardar a história do Romário no Barcelona, precisa eu treinar. faço 3 pontos, eu vou voltar pro carnaval. Num elenco de músicos de uma música erudita, clássica, ainda que vá fazer um espetáculo popular. Também existem as estrelinhas que você, cara, eu vou ter que passar um pano porque o cara é muito bom, ele entrega o que precisa entregar. Ou vocês têm um olhar mais pro coletivo, cara, eu prefiro ter um time nota 8 todo do que ter um nota 10 que destoe. Perfeito. É um mix das duas coisas, mas por regra a gente pensa mais no coletivo. Né? Mas na regra a gente tem que. Eu costumo falar que gênios indomáveis não me servem, né? Porque o que adianta o cara ser um baita instrumentista, mas dentro do ambiente ele é um cara que tem um comportamento que não ajuda, que atrapalha. Então, isso foi um dos pontos que a gente identificou dentro da implementação de um novo modelo de gestão que a gente chamou de OSCA 2.0, que foi implementado no final do ano passado, é que a questão comportamental ela é fundamental. Né? Foi uma das principais falhas que aconteceram nesses 30 e poucos anos, foi de muitas vezes a instituição permitir que alguns profissionais atuassem ou permanecessem em certas cadeiras por questão de relacionamento, ou por questão de tempo de casa, mas que às vezes o comportamento não estava adequado e estava sendo prejudicial. Então a gente reviu isso no final do ano passado, fizemos mudanças em todas as cadeiras, naquele momento ali, ninguém foi, digamos assim, recebeu a passada de pano. Tanto é que tivemos uma troca na direção artística e agora a gente está isso como uma regra bem firme dentro da nossa operação. Cara, legal. Indo já aqui para o final da nossa conversa, quero entrar exatamente nessa OSCA 2.0. O que muda? Primeiro, tu já antecipou aqui, tem um alinhamento de fit cultural, né? A gente tem que ter um determinado perfil de comportamento que agregue e que contribua para que o corpo cresça, né? E não só um indivíduo se destaque. O que mais tem no OSCA 2.0 que traz de transformação para essa instituição que é tão importante, que é um patrimônio, né? Sim. Primeiro é saber aonde que a gente quer estar nos próximos 10 anos. Essa foi a primeira pergunta, a primeira resposta que nós pedimos para os consultores. Né? A nossa gestão completou 10 anos, nós fizemos uma análise de todos os resultados, todas as dificuldades, as conquistas, né? Porque quando a gente realiza conquistas que parecem pequenas, mas quando tu coloca no meio da dificuldade, aquilo tem um peso enorme. Então a gente fez isso muito assim, a máquina tá andando, trocando pneu com o carro andando, vamos, e nos pareceu que era um momento assim, pô, agora vamos dar uma estacionada e vamos apertar ali os parafusos e vamos olhar no mapa. Né? Eu tenho falado pro pessoal que às vezes melhor do que tu ir correndo é você saber onde você quer chegar. Né? Isso é importante. Então a gente primeiro determinou isso, onde nós queremos estar daqui a 10 anos. E uma das metas principais é estar entre as maiores orquestras do país. Esse é um ponto. O segundo ponto é ter um modelo de governança que passe toda a segurança para quem aporta dinheiro na orquestra de que esse dinheiro vai ser aplicado com total transparência, seja via pública, que aí no caso as ferramentas de prestação de contas são mais garantidas, mas também na via particular. Quando um empresário vem e, quero fazer uma doação para a orquestra, ele saber onde esse dinheiro foi utilizado, de que maneira, aonde que essa demanda... Já existe esse modelo de governança ou isso vai ser construído? Está sendo construído agora nesse primeiro ano.
né? A gente já tem alguns esboços, já estamos alterando algumas formas de fazer, mas a nossa primeira meta para esse primeiro ano é chegar no final do ano com algumas formas de fazer diferente. Largamos algumas formas antigas, mas ainda não implementamos todas as novas formas de fazer. Né? Esse é um caminho. E, acima de tudo, ajustar essas questões comportamentais, não ter essa questão de que se o tempo de casa te garante alguma coisa. Assim. A gente dá muito valor aos profissionais. A gente tem músico que está com a gente desde o primeiro concerto, em 25 de novembro de 1993. Mas esses que permaneceram com a gente é porque, de fato, não tinham ajustes a se fazer. Muitos ficaram pelo caminho porque realmente a instituição tem que estar acima dos outros interesses. Né? Tu trouxe um ponto interessante nesse planejamento, que é o objetivo de estar entre as maiores orquestras do Brasil. Esse é um objetivo comum em planejamentos estratégicos. Eu quero ser a maior empresa de tecnologia para a construção civil até 2030, sei lá. Uhum. Mas para isso a gente coloca métrica. Que indicador tu vais analisar para poder dizer, ok, cheguei lá e sou uma das maiores orquestras do Brasil. É número de eventos, é número de músicos, é bilheteria. O que vai te dizer se tu atingiu ou não esse objetivo? Primeiro é ampliar o número de músicos fixos. A gente não se sente satisfeito com apenas 22 músicos instrutores, apesar de valorizar muito esses que estão com a gente. A nossa meta é chegar a 60 em até 5 anos. Esperamos que em 3 a gente consiga, estamos otimistas para isso. Precisamos ter captação de recursos garantidas em todas as vias no qual a gente atua. Todas as leis de incentivo, municipal, estadual, federal, termo de fomento com o Estado, editais de inexigibilidade com prefeituras e verbas privadas. Ter nossas colunas de captação mais distribuídas, não mais uma coluna preenchida e outras vazias. Uhum. Eu acredito que isso é o que vai proporcionar que a gente esteja entre as maiores. Não adianta a gente tem um belo exemplo que é a OSB, a Orquestra Sinfônica Brasileira, onde ela vive só de verba particular. Não tem um auxílio de termo de fomento. Leis de incentivo e patrocínios, bilheteria. Elas têm um modelo muito interessante que dá para replicar aqui, salvo as proporções, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. E tu mencionou que vocês trouxeram alguns consultores que ajudaram vocês a arrumar a casa, enxergar, encostar o carro no canto, olhar quais foram as conquistas. Vamos celebrar isso também, onde a gente falhou para poder realinhar, que seja um realinhamento cultural com determinadas posições. Mas hoje, a atuação de vocês, isso eu quero pegar cada avenida de receita que eu tenho aqui, financiamento público, fomento particular. Preciso tornar isso previsível, preciso tornar isso escalável e talvez também, supondo que na parte de governança eu quero dar transparência, então aqui eu preciso de um modelo de gestão que na hora que eu bater na porta de um grande empresário para pedir dinheiro para ele, falar, cara, é assim que eu vou prestar conta para ti, esse aqui é o formato de tanto e tanto tempo, tu vais ter cada centavo aportado, eu vou te dizer onde que ele foi alocado. Isso é feito, vocês contratam uma consultoria para ensinar vocês a fazer ou para fazer junto com vocês? Como que é esse modelo de atuação hoje da orquestra? A gente já teve os dois movimentos. A gente primeiro contratou. A gente teve a gente teve a sorte na vida de encontrar uma pessoa que vou até citar, o Alexandre Silveira, que, enfim, é um consultor empresarial, trabalha com crescimento empresarial e, enfim, simpatizou por nós e nos deu muitas dicas e, enfim, inclusive o nome Escola Sinfônica foi um toque que ele deu dentro de uma construção. A partir dali é que a gente pensou, nós precisamos ampliar para outros consultores. Então a gente trouxe pessoal de finanças, trouxemos de métricas avaliativas e também de gestão institucional. Eles é que olharam todos os nossos resultados de 10 anos e também puxaram um pouquinho para trás. Apesar de eu ter pedido assim, vamos ficar só nesse bloco, eles falaram, não tem como. A instituição literalmente não nasceu ali, tem coisas mais para trás que impactam hoje, a gente precisa olhar, acabaram colocando isso na mesa também. E então hoje a gente tem o Alexandre que nos dá essa consultoria, então ele faz junto com a gente, mas naquele momento a gente trouxe os consultores para poder, de forma bem clara e específica, dizer o que estava. Eu falei para eles o seguinte: ó, a orquestra entrou num buraco de novo. Tem dinheiro, acaba dinheiro, tem dinheiro, acaba dinheiro. E a gente entrou numa situação que eu falei assim: ó, a gente entrou num buraco, eu quero sair desse buraco, eu não quero voltar para esse buraco nunca mais. Toma aqui os 10 anos de produção e me diga, se eu começar a ser puxado de novo pro buraco, qual a manobra que eu tenho que fazer pra gente não cair lá.
Então, em cima disso é que esses 3 consultores criaram esse diagnóstico, que a gente chamou de Oscar 2.0, e implementamos no final do ano passado, e esse ano a gente está fazendo essas transformações com o auxílio do Alexandre. Cara, genial. Essa ideia de olhar para o que em tecnologia chamaríamos de pipeline, os teus clientes, o teu fluxo, porque ah, puxando para o meu lado, sou uma empresa de consultoria, eu também corro o risco de viver essa barrigada, né? Cara, hoje eu estou com grandes projetos, cara, meu projeto ele tem início, meio e fim. Então, se eu não cuidar da prospecção enquanto eu estou executando o projeto, quando eu encerro ele, eu vou ter uma depressão ali, Claro. porque vai. Então, olhar para essa previsibilidade e esse cuidado me ajuda a enxergar quando que o próximo buraco aparece, como que eu desvio dele, o que eu preciso Perfeito. tomar de ação, né? E aqui tem um detalhe bem importante, que tu precisas, dentro desse teu planejamento, ter clareza que tu vai negociar com políticos. Tu vai negociar com pessoas que vão ter vertente A, B ou C, vai ter o cara Sim. que é 100% cultura, o cara que acha a cultura desperdício, que pode alocar em outra frente, outro. Estamos no ano eleitoral, um ano complicado. E um ano com essa natureza, ele se torna bom porque as pessoas vão querer investir para poder ter mais votos ali, ou ele se torna ruim porque não é hora de botar dinheiro aqui, que eu vou pegar esse recurso e dar alguma outra maneira de angariar mais votos com esse recurso, ou é indiferente porque você já tem os acordos prévios, o planejamento prévio. Como que funciona na prática a tua dinâmica num ano eleitoral? O relacionamento político ele é essencial para qualquer orquestra, para a gente não é diferente. Para aqueles que a gente já tem um relacionamento, onde a gente já recebeu uma emenda parlamentar e a gente prestou contas e mostrou que vale a pena, que foi um repasse de sucesso, fica um pouco mais facilitado. Mas por ser o ano eleitoral e ter a janela de ano eleitoral, isso nos complica muito, porque o governo tem que tomar todas as decisões, seja a Fazenda e a Casa Civil, quanto a própria LESC, até o início de junho. Final de maio, na verdade, porque junho eles ainda podem pagar, mas eles já não estão fechando com mais ninguém, né? Então isso é um pouco difícil. Mas ao mesmo tempo, por um outro lado, quando você estabelece um bom relacionamento, a gente sabe que para aqueles que estão tentando se manter nas cadeiras, acaba sendo um mecanismo de apoio onde eles vão utilizar isso dentro dos seus próprios relatórios, né? Maravilha, André. Muito obrigado por ter vindo. Vou deixar um espaço agora para dar teus recados finais. Se quiser passar alguma dica de agenda, show, o que vai acontecer, Legal. fica à vontade, o espaço é teu aí para as considerações finais. Pô, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui hoje conversando. É desafiador fazer a gestão da orquestra sinfônica, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso trabalhar com cultura, com aproximação de jovens, de crianças para esse universo da música sinfônica. A gente está com uma temporada 2026 a todo vapor. Nós temos uma série muito legal chamada Ensaios a Céu Aberto, que vai iniciar nesse ano agora no início do segundo semestre. E a temporada fixa no Teatro Ademir Rosa no SIC, temporada fixa no TAC, que é o Teatro Álvaro de Carvalho, os projetos educacionais, então bastante coisa acontecendo. Convido todo mundo a prestigiar a orquestra no Instagram. Nós temos um site super fácil, orquestra.com.br. É só entrar lá, conhecer tudo que a gente faz e prestigiar a Sinfônica dos Catarinenses. Maravilha, muito obrigado. A gente vai deixar aqui embaixo todos os links que ele mencionou, Instagram, site, vai estar tudo aqui. E também convite para empresários que queiram investir em cultura. Conversa com o pessoal da Oscar, que conhece um pouco mais de perto como que é o trabalho, vai conhecer as escolas, como que eles estão levando cultura, música para os alunos da rede pública. Então, acho que vale a pena. Cultura é o alimento da alma, né? Então, música é uma dessas vias, assim como poesia, cinema, teatro. Mas conheça mais de perto esse trabalho, que com certeza é um investimento que tem um retorno, talvez não imediato, mas de transformação do mundo. Pessoal, muito obrigado. André, muito obrigado. A gente vai deixar também os contatos do André aqui. Valeu pela audiência de hoje e semana que vem a gente volta na próxima quarta-feira com mais um episódio do Seu Sniper. Valeu!